uma veterana aqui no nosso quadro do Papo do Professor e foi com quem eu mais gravei vídeos, inclusive uma série sobre educação inclusiva e que faremos outras em breve. Fabíola Sperandio, como é que você está? Tudo bem? Oi, Rafa, é um prazer estar aqui com você. É sempre muito bom esse bate-papo. Eu me enriqueço muito nas nossas trocas. Muito obrigada pelo convite. Eu aqui aprendo demais com você sempre que a gente se encontra, sempre, não só no Papo de Professor, mas quando eu visito você na escola também, eu sempre aprendo muito com você e sou muito grato a isso. Eu também sou. Obrigada. O tema de hoje é delicado e vai gerar algumas polêmicas, assim, e eu acho interessante a gente até deixar um link para as perguntas para a gente fazer um novo vídeo sobre isso mais para frente. O que você acha? Só para responder perguntas. Acho ótimo. Eu amo essa interação das pessoas. É bacana conversar com elas naquilo que elas desejam saber, né? Então, assim, tocá-las através das perguntas e respostas. Eu topo. Ah, bacana demais. Então, o assunto é a relação família-escola, essa responsabilidade compartilhada na educação do filho. E principalmente agora que a gente passou por um grave processo sanitário, a pandemia que veio e que mudou muita coisa na forma da gente ver, né, principalmente nessa relação. Como é que foi para você, como diretora de escola, essa relação com os pais logo no início da pandemia e no final? Como é que foi isso? Então, todos se mostraram bastante inseguros, né? Então, a insegurança, ela gera um complicador nas relações, né? Porque a pessoa insegura, ela acaba ficando um pouco melindrosa, né? Muito receosa. E a gente entende a parceria família-escola como um processo de mãos dadas mesmo. Então, a partir do momento que a família ela se entrega para o processo e a escola também faz sua entrega para o processo e ambos caminham juntos para o bem maior que é a criança, o filho e o aluno, o resultado aparece. Então eu percebi que a fragilidade que nós nos encontrávamos naquela época de pandemia, de muito medo, gerou bastante atritos, às vezes alguns conflitos, né, nesse processo de retorno. Porque as famílias ficaram muito sedentas de ajuda, mas de uma forma assim, como eu não sei muito no que eu preciso de ajuda, as coisas não eram muito claras. Então só aparecia ali aquele receio, né? Eu preciso de algo, mas nem eu estou sabendo o que é. Então, a partir da acolhida, do chamar essa família, de entender que essa família estava num processo doloroso, compreender as limitações da família, porque as famílias passaram por experiências únicas. Algumas não tinham costume de ficar fechadas em casa com seus filhos, vinham de uma rotina bastante corrida, de horários muito apertados, então viam seus filhos no final da tarde, início da noite, e passaram a conviver o tempo todo com essa dinâmica do lar, mais a dinâmica do trabalho paralela. Então as famílias tiveram que reaprender a se encontrar. E muitos pais procuraram você para tentar esse reaprender, para aprender com você de como lidar com o próprio filho em casa? Sim, muitos pais, eu falo que tinham dois tipos de pais. O pai que buscava ajuda para dar certo, e buscava informações e colaboração para a família ser funcional, e os pais que estavam muito irritados e muito desejosos do retorno escolar. Então eram pais assim que mesmo com pandemia volta, tá difícil, tá complicado, vocês estão nos transformando em professor. Então eu vejo que nós tivemos esses dois grupos, né? Os pais que vinham pedir ajuda, a abertura do buscar cumplicidade, companheirismo e ajuda facilitava. Os pais que vinham irritados, culpabilizando o fechamento da escola, eles tinham mais dificuldade de entender o processo, como poderia caminhar. Então, lidar com esses dois grupos foi muito interessante. E quando a gente fala nessa responsabilidade compartilhada na educação do filho, como que a gente pode mostrar para o pai qual é a responsabilidade dele nesse processo? O primeiro ponto é a gente ter claro que escola e família não competem. Isso. Não são rivais.
Quando isso é entendido, que a escola tem o pai como aliado e companheiro, O objetivo é o mesmo. o objetivo é o mesmo e o pai também tem a escola como aliado e companheira, as coisas caminham de uma forma muito mais tranquila. Então, quando eu entendo isso, de verdade a gente faz trocas construtivas, porque os pais conhecem a criança no individual e no coletivo familiar. A escola conhece a criança no seu fazer de aprendiz e no seu coletivo escolar. Olha que rico é a troca. Então, muitas vezes a mãe fala assim, meu filho não é assim, esse não é o filho que eu tenho em casa, mas ele está em outro contexto. Então, muitas vezes a criança se mostra no contexto escolar com um tipo de comportamento e outro comportamento em casa. Se a gente agrupa as informações, com certeza nós vamos conseguir chegar. Porque cada criança, ela é única e ela tem um movimento único. Então, quanto mais informações nós temos sobre aquela criança, mais alcance de ajuda nós teremos. Vale lembrar também que a gente fica 4, 5 horas com o filho dele. O resto do dia é com a família. Exato. Ou seja, não é que a família nos ajuda a cuidar do filho, é o contrário, a gente ajuda na educação do filho, na escolarização do filho. É isso, é porque com essa disseminação na internet do que é papel de pai, o que é papel de escola, algumas pessoas fizeram uma leitura muito assim, cada um cumpre o seu papel. E assim, realmente são papéis diferentes, mas se complementam. Né? Então não é culpabilizando, não é só cobrando, é se completando. E mais importante do que ficar procurando culpa é saber como ajudar. Sim. Né? Falar, é culpa da escola, é culpa do pai, é culpa da mãe. Não, não. Como que a gente pode resolver isso? Isso, é sair desse julgamento e desse apontamento para a ação. Esse é o objetivo principal, né? Qual ação nós teremos com essa criança, quais são as necessidades dessa criança ou desse adolescente, para que a gente possa agir e de verdade contribuir. Ou seja, quando você chega para um pai e fala sobre o filho dele que está com algum tipo de problema, como é que deve ser a reação do pai? Geralmente, todas as vezes que a gente é acuado ou que a gente escuta algo que deixa a gente desconfortável, a tendência é se tornar reativo. Então a gente percebe algumas famílias automaticamente reativas. Às vezes culpabilizando uma amizade, né, um coleguinha da sala. Então, o que a gente tem que fazer é tirar esse pai da reatividade. Então, o pai precisa entender que naquele momento que a escola traz uma informação, a escola não está o culpando, acusando. Nós estamos mostrando um comportamento, principalmente ao adolescente, que ele está muito na experimentação, ele vai ali buscar seu grupo, na busca de gerar uma identidade própria, às vezes ele se afasta da família, por isso ele busca grupos às vezes completamente diferentes dos princípios e valores da família. Aí a escola é muito importante para fazer esse alerta. E esse alerta tem que ser dado por alguém com um pouco mais de experiência, no caso, né? É um alerta, por exemplo, a educação infantil é extremamente importante, porque a educação infantil, ela mostra para a criança a beleza da aquisição do conhecimento. Então tem pais que às vezes falam, não, eu vou colocar em uma escola aqui próxima, às vezes não considera uma situação de importância de uma escola conceituada para a educação infantil e perde esse acesso do primeiro contato da criança que desperte ele para o querer escolar, para o querer adquirir conhecimento. Já no ensino fundamental, as famílias precisam ficar atentas à importância de uma escola parceira, uma escola que conhece esse pai, conhece essa criança, acompanha essa criança desde a educação infantil, porque é ali que vem as experimentações e as buscas de algo diferente da família. Mas isso vai muito do tato do coordenador também. Sim. Né? Porque o jeito que ele fala com o pai, o pai ou ele pode se sentir acuado ou ele pode se sentir acolhido. É isso. Né? Quando você chega para o pai e fala assim, ó, seu filho está com problema assim, assim, assado, calma, eu não estou te acusando. Eu estou mostrando um problema e que nós podemos corrigir isso juntos. Sim, né? E geralmente a gente, assim, eu aconselho, né, que sempre busque primeiro informações, né, como é que o seu filho está em casa, percebeu alguma mudança de comportamento, porque aí você chama essa família para o diálogo.
né? Então você não começa levando as informações, você começa buscando as informações, porque assim, nós precisamos aproximar um do outro para que esse contato olho no olho seja efetivo. Né? Então, quando você mostra para essa família que você está ali, ó, querendo estar ao lado, essa família se abre para essa escuta e você pode mostrar as experiências ou as buscas novas que o filho está tentando. Acho outra coisa importante também é o pai confiar na escola. Sim. Né? Porque a gente tem pais médicos, pais advogados, pais de todos os tipos. Digamos um pai advogado, o advogado vai chegar para você e vai falar um monte de coisa sobre lei, você não vai interferir porque você não é expert naquele assunto. Um médico, ele vai chegar para você, ele fala sobre um exame e tal, você acredita porque você não é expert nesse assunto. Nós somos estudiosos da educação. Sim. E às vezes os pais não acreditam porque eles pensam que na minha época foi desse jeito, deu certo, então vai ser assim. Mas a gente estuda educação todos os dias, né? Então a gente precisa realmente trazer essa confiança do pai. Como que a gente faz para trazer essa confiança do pai? O primeiro ponto é que a gente aprende com quem nós autorizamos. Se essa família não autoriza a escola, nós já colocamos um dificultador de aprendizagem para essa criança ou para esse adolescente. Então, a família precisa confiar na escola e autorizar a escola a trabalhar com a família e com a criança. Então, essa é uma questão, Rafa, que a gente enfrenta muito, que é a família achar que entende... Agora os cachorros vão latir. Não tem problema. A família achar que entende de educação, né? E do entendimento dela, ela quer dar comandos para a ação na escola. Então, a família precisa entregar o que é da escola para a escola agir e a escola precisa acreditar nessa família também, porque é nesse movimento que a criança sai ganhando. Como que você vê a aceitação da família, dos professores, o respeito que a família tem pelos professores, pelos coordenadores? Olha, eu acredito que nós estamos avançando. Pós-pandemia, Rafa, eu percebi que as famílias começaram a ter um olhar mais respeitoso aos professores, aos ensinantes. Mas assim, é lamentável ainda a gente perceber as famílias não valorizando a figura do professor, porque ninguém chega a ser médico sem passar pelo professor. Ninguém chega a um juiz, a engenheiro, todo mundo passa pela figura do professor. Então, eu acredito que as famílias pós-pandemia começaram a entender novamente a importância da figura do professor. Que estava caindo. Nossa, estava completamente... As famílias muitas vezes são desrespeitosas ao conversar com o professor, porque hoje as famílias, elas têm uma dinâmica, não na sua maioria, algumas famílias, elas ainda supervalorizam a fala da criança e do adolescente. Se for falar assim na minha época, como às vezes eles falam, né, na minha época, o professor tinha credibilidade. Agora eles dão a credibilidade muitas vezes à criança ou adolescente, desmerecendo a fala do professor. E com isso, a criança e o adolescente cresce e também desrespeita o professor. Muitas vezes sem dar a oportunidade de escutar este professor. Pós-pandemia, eu já estou vendo um movimento da família querer escutar o professor. Eles viram o que é, né? Eles viram como é que foi. Eles estavam com 1, 2, no máximo 3 filhos em casa. Então, eles começaram a perceber como é a articulação da criança, as tentativas de um adolescente, né? E começaram a entender a importância desse professor. Mas eu ainda convido as famílias a ter um olhar de mais critério quando for falar da figura do professor. Porque a partir do momento que o pai fala da atuação do professor, principalmente na frente da criança e do adolescente, o pai está tirando a oportunidade dessa criança aprender melhor com esse professor, porque ela planta a desconfiança. E um professor, hoje, nós contamos com professores muito estudiosos, eles vão além da graduação, eles se especializam, eles fazem mestrado, eles vão ao doutorado. Então, nós estamos com
com professores muito estudiosos. E assim como o médico a gente respeita, a gente não questiona uma receita médica, o pai precisa respeitar a dinâmica do professor. Isso não impede que o pai vá até a escola e pergunte, professor, por que você ensina desta forma? Professor, por que esse problema se resolve assim? Porque na minha época eu resolvia de outra forma. Querer entender o processo é muito diferente de criticar e julgar o processo. Então eu gostaria que as famílias fossem até a escola para entender a didática, para entender o processo educacional e não para apontar dedos e criticar. Porque aí sim nós de verdade seremos funcionais, né, e assertivos na educação dessa criança e desse adolescente. Ou seja, pai, mãe, acredite no professor, ele sabe o que ele está falando, né? É isso. É isso. O professor, ele está ali estudioso para desenvolver esse trabalho. E agora, muito mais avançado ainda, porque ele conta com recursos tecnológicos, né? Ele conta com apoios de muitos outros estudiosos através de vídeos, links, de textos, artigos. Hoje a riqueza de material ela é muito maior. E, inclusive a Base Nacional Comum Curricular, ela já traz para o professor a obrigatoriedade de uma formação continuada. Então, assim, acho que os pais precisam ver que nós estamos sempre nos atualizando, mas eles não veem isso. E realmente, às vezes a escola não mostra, né? Porque para o pai, o professor é só... A profissão de professor é aquela de ficar ali na frente falando alguma coisa. E não sabe que por trás disso tem todo um planejamento, tem todo um estudo que fez a gente chegar até ali na frente, né? Porque ali na frente são horas de execução de um trabalho, de horas de planejamento, estudo e depois horas de avaliação do resultado do que se executou. Então, um professor, ele trabalha muito antes da aula, trabalha muito durante a aula e trabalha muito depois da aula. Então, existe um processo aí. O professor de aula dada, esse professor tende a não se manter no mercado. Porque tem muitos ainda professores que se garantem, né? Eles só dão a aula e acham que isso é o suficiente. Mas esse professor que estuda antes da aula, trabalha a aula bem dada, aquele professor que terminou a aula, ele já se avalia e já monta estratégias para a próxima atividade, é esse que se manterá no mercado, porque ele tem o antes, durante e o depois do processo. Fabiola, a gente está com um quadro novo aqui nesse programa, que é para quem você daria um café? Ou seja, quem você chamaria para tomar um café com você dentro da educação brasileira? Olha, eu ofereceria esse café e seria assim muito prazeroso esse bate-papo para a dona Arlete Natividade Bezerra. Pelo meu respeito a todo o trabalho que ela realiza, a história dela dentro da educação, né? Esse caminhar, principalmente por ser uma pessoa assim, expoente mesmo no estado de Goiás, né? Eu tenho uma admiração profunda e sempre é muito rico um bate-papo com ela. Então eu me sentiria assim muito honrada de estar ali tomando um café, como às vezes isso acontece, eu sempre me enriqueço, mas eu daria esse destaque por entender que é uma história na educação que vale a pena conhecer e acompanhar os frutos que vão ainda florescendo, né, ao longo de tantos anos. Eu tomei café com ela uma vez, muitos anos atrás, mas fica o convite aqui então para a dona Arlete vir tomar um café comigo e a gente bater um papo sobre educação. Okay. Obrigado, Fabiola. Muito obrigada. Até a próxima. Até.